Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então agora nós iremos realizar as correções das nossas atividades de língua portuguesa. Então nós vamos fazer as correções das páginas 192, 193, 194 e 195 e do ler e escrever a página 133. Então vamos lá? Então, a primeira pergunta que vocês têm aí é se o conto de fadas lido foi aquele que você imaginou, se a história se tratou do que você tinha imaginado. Então, é uma pergunta pessoal, né? Vocês vão responder se sim ou se não, conforme vocês já tenham conhecido alguma história. Você já conhecia alguma versão de A Bela Adormecida? Então, também é uma pergunta pessoal, né? Se você conhece sim ou não. E se ela é parecida ou não com a versão que nós lemos aqui no livro. Na 3, de acordo com o texto que você acabou de ler, o rei deixou de convidar uma das fadas porque ele tinha apenas 12 pratos. O que você acha da atitude do rei? Então, também é uma pergunta pessoal. Se você fosse o conselheiro do rei, você aconselharia a deixar uma das fadas fora do banquete? Também uma pergunta pessoal, cada um vai responder aí o que acha, se sim, se não, por quê. E na C, mesmo não sendo convidada para a festa, a atitude da fada em amaldiçoar a princesa foi correta? Então, se você acha que foi correta, sim, se você acha que não, por que você acha que não foi correto? Então, também é uma perguntinha pessoal. Marque um X na opção que indica uma das características principais dos contos de fadas. Então, os contos de fadas, eles narram os acontecimentos, né? Depois, na pergunta 5, onde se passou a história do conto de fadas? Então, a história se passou em um reino, né? Tudo aconteceu em um reino. A história se passa em um reino, um palácio, um castelo. Aí que vocês queiram colocar. E de quem que era o reino? Dos pais da Bela Adormecida, se vocês quiserem especificar, tá? Um reino dos pais da Bela Adormecida, certo? Caso vocês queiram especificar aí. Depois, na página 193, qual personagem você consideraria como vilã e qual você definiria como heroína? Então, aí também é uma pergunta pessoal, né? Quem que você acha na história que é a vilã e quem que você acha que é a heroína? Então, aí, o que eu posso falar com vocês é que vilã normalmente é aquele que faz a maldade, é aquele que faz o acontecimento de ruim. Aí, vocês colocam como vilã. E a heroína, ou o herói, né, no caso aí da história, é aquele que ajuda, é aquele que salva, é aquele que conserta tudo que precisa ser consertado aí, ser ajeitado ou tudo mais. Na história, a princesa se feriu com um fuso e caiu em um sono profundo. De que maneira o problema foi resolvido? Então, como que foi resolvido isso? Através do beijo do príncipe que a despertou, né? Então, vamos colocar aqui, ó, através do beijo do príncipe que a despertou. Não só a ela, né? E todo mundo do castelo e os animais e tudo mais. Nos contos de fada é comum existir um elemento ou um objeto mágico que é geralmente encantado por fadas e bruxas. Nessa história, quais são os elementos mágicos? Então, aí nós temos como elemento mágico o fuso, né? Que ao furar ela, acabou aí colocando ela em um sono profundo. E a gente sabe que isso é uma magia, porque os fusos não faziam isso, né? Simplesmente furavam as pessoas. E o que despertou ela foi o beijo. E a gente sabe que esse beijo também foi encantado. Então, os elementos mágicos foram o fuso e o beijo do príncipe, certo? Que foi o que despertou ela aí. Releia o início do conto de fadas. Então, era uma vez um rei e uma rainha que queriam ter filhos, mas não conseguiam.
Um dia, para a alegria de todo o reino, a rainha teve uma linda menina. Nesse trecho, a história ocorreu aonde? Numa época recente ou numa época antiga? Então aqui é em uma época antiga, né? Já se falavam aí em fuso até. Hoje em dia nós não usamos mais o fuso para fazer aí tecelar. Então é uma história antiga. E reis e rainhas e tudo mais, a gente já sabe que isso tudo é muito antigo. Outras expressões, além de era uma vez, costumam ser usadas para iniciar os contos de fada. Então nós temos aí o tinha uma vez ou havia uma vez. Vou colocar aqui, ó, tinha uma vez. Tem histórias que começam assim. Ou então, havia uma vez. Pode algumas começar há muito tempo. Deixa eu ver se eu leio. Num reino distante, também algumas começam assim. Num reino distante. Mais alguma? Eu me lembro, são só essas. Numa bela manhã. Numa bela manhã. Que eu me lembre são essas. Mas vocês podem ter lembrado aí. Tem e outras as, tá? Aqui é um A. Que eu me lembre são só essas. Aí não sei se vocês já se recordaram de mais algumas, mas o que eu me lembre são essas. Depois aqui na página 194. No texto A Bela Adormecida, há expressões que indicam a passagem de tempo. Então, vocês têm aí para sublinhar aí no texto essas passagens de tempo, ou então escrevê-las, né? Então, eu vou começar aqui escrevendo a vocês, tá? Então, lá na página 189, tá escrito assim, ó. Um dia, isso é uma passagem de tempo. Depois, lá, ainda na página 189, no final da festa, no final da festa, depois nós vamos para a página 190, no dia em que completava 15 anos, no dia em que completava 15 anos, não vou colocar tudo aqui, senão não vai caber, tá? 100 anos mais tarde, ainda na página 190, tá? 100 anos mais tarde. Assim fica ruim para escrever, mas vamos lá. E só isso? Deixa eu dar uma olhada na página 191. Sim, só esses aí. Então, são esses aqui, ó. Um dia e no final da festa, que estão na página 189. E depois, na página 190, até lá, ó. No dia em que completava 15 anos e 100 anos mais tarde. Isso são as passagens de tempo. Depois, releia outro trecho do conto de fadas. Então, umas palavras destacadas. Subiu, deparou, beijou, foi e acordou indicam ações que já aconteceram, né? Ele subiu, então ele já subiu, né? Ele beijou, então ele já a beijou. Veja o trecho a seguir. Aí eu já li o trecho, né, com vocês, então vamos para as correções. Que palavra foi empregada para indicar como a fada que não foi convidada se sentia? Então tá lá que ele fala aqui, ó, ela estava furiosa. Então, ela estava furiosa. Depois nós temos... Ah, não, essa é só essa pergunta mesmo. Achei que tinha mais alguma outra pergunta junto. Como os reis se sentiram com a atitude da fada? Então, tá aqui, ó. Depois deixa eu puxar aqui, ó. Quando a princesa completar 15 anos, ouvindo aquelas palavras, seus pais começaram a chorar. Então, eles ficaram tristes, né? Eles ficaram
tristes. E depois tem que a expressão foi empregada para indicar isso. Então, a expressão foi, começaram a chorar. Então, por que eu sei que ele está triste? Então, foi nessa expressão aqui, ó, começaram a chorar. Por isso que eu sei que eles estão tristes. E depois, na página 195, vocês tinham que enumerar os acontecimentos. Então, primeiro aconteceu o jantar, segundo, ela furou o dedo e dormiu profundamente, e terceiro, o príncipe a despertou. O conto lido termina com um final feliz. Outros contos de fadas que você conhece também terminam com um final feliz? Dê exemplos e confirmem suas respostas. Então, vocês podem aí ter colocado os exemplos que vocês, de histórias que vocês já leram, né? Então, nós temos aí, como final feliz, nós temos a Bela e a Fera, a Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve. Então, creia eu que a maioria, né? Quase que 100%, ou seja, quase que todos os contos de fadas, eles terminam sim com finais felizes. Vou escrever isso aqui, tá? Mas aí a resposta aí é mais ou menos pessoal, tá? A maioria dos contos de fadas tem o final feliz. Como exemplo, a Cinderela tem um final feliz, né? Cinderela. A Branca de Neve. Branca, assim fica ruim pra escrever, eu vou dar uma viradinha, tá? Branca de Neve. O que mais que eu falei ali que eu já não lembro mais? Tem a Rapunzel. Tem aquele O Lobo e os Sete Cabritinhos, entre outros, né? Então, são várias histórias que tem sim um final feliz. Praticamente todos. É difícil um conto de fadas que não tenham um final feliz. Pelo menos eu desconheço com um final triste, vamos dizer assim, a não ser adaptações, né? O Lobo e os Três Porquinhos também, que não é assim o nome, né? Que é só Os Três Porquinhos, também terminam com final feliz e assim por diante. Depois, na página 133, que é lá do nosso EMAI, do nosso Ler e Escrever, vocês têm que fazer a reescrita já do trecho, né, do conto, e pontuando eles, e fazendo a pontuação necessária. Então, aqui, essa correção eu vou fazer conforme as fotos enviadas, ok? Então, essas são as correções das nossas atividades de língua portuguesa, e já já eu retorno com vocês com as correções de matemática. Um beijo e até lá!